Boa noite a todos. Caro Presidente da Mesa, caro Presidente da Jurisdição, Sr. Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, caro Luís Montenegro, caros congressistas e observadores. Chegamos a este Congresso pela primeira vez em muitos anos, quase 30 anos, é preciso relembrar, com o PSD a liderar simultaneamente o Governo da República, o Governo dos Açores e o Governo da Madeira. Para quem lá fora desdenha do que o nosso partido está, ou do que o nosso partido foi, ou do que o nosso partido poderá ser, é obra. E isso deve-se a estas três pessoas que eu aqui referi, ao Luís Montenegro, ao José Manuel Bolieiro e ao Miguel Albuquerque. Parabéns a eles, parabéns a todos nós. Este Congresso realiza-se, contudo, num momento-chave para o nosso partido, mas principalmente para o nosso país, por três ordens de razões. Em primeiro lugar, porque ao fim de escassos meses, 6 meses de governação, assente numa escassa maioria relativa na Assembleia da República, em plena negociação do Orçamento de Estado, o Partido Socialista, apesar de governar, como nos recordamos bem, em minoria durante os anos 2015 e 2022, não se coibiu de exercer uma profunda chantagem, pondo de lado os interesses nacionais em detrimento dos interesses partidários ou pessoais. O PS, que ao contrário do nosso governo, não deixou de impor uma forte ideologia em todas as medidas que foi tomando, não hesitou em desfazer o que havia sido feito e bem pelos nossos governos. E nesse sentido, e apesar de sermos diferentes do Partido Socialista, todos sabemos que os partidos políticos não são iguais, não podemos ser neutros ideologicamente. Estamos cá no PSD e na política por ideologias e não devemos ter receio de as colocar não só no nosso discurso político, mas principalmente na nossa atividade política. Porque é isso que os nossos adversários políticos fazem, sob pena da ascensão perigosa de extremismos e populismo, como vemos noutros países. Em segundo lugar, porque nos encontramos a menos de um ano de umas fulcrais eleições autárquicas em que o PSD deverá obrigatoriamente lutar para ser o maior partido nacional, liderar a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, temos, como têm os nossos principais adversários políticos, muitos autarcas em limitação de mandatos. E precisamos de preparar desde já esse fulcral embate político que será o próximo a nível nacional. E assim, à semelhança de 2001, um dos melhores resultados autárquicos sempre do PSD, é preciso alargar dentro e fora do partido e chamar os melhores para os mais difíceis embates. Este é o nosso desígnio. Terceiro lugar, porque estamos a pouco mais de um ano das eleições presidenciais, sendo que o PSD tem a responsabilidade, uma vez que ajudou a eleger, apoiou os dois últimos Presidentes da República, dois anteriores Presidentes do PSD, daí que, sobre este particular, Sr. Presidente, permita-me discordar de parte da sua moção de estratégia global. Uma vez que numa eleição unipessoal, como é o caso, deve partir da vontade individual de cada um dos cidadãos candidatos e não dos partidos o apoio à sua candidatura. Num governo como este e na salutar tradição do PSD, composto por independentes, em que se deve alargar, aqui foi dito pelo Sr. Presidente na sua intervenção, que se deve alargar na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, no Governo, um partido como o nosso, termino já, Sr. Presidente, que já apoiou militantes de outros partidos, como Freitas do Amaral em 86, Mário Soares em 91, ou até militares, com Sá Carneiro na liderança, como os generais Ramalhianos e Soares Carneiro. Limitar a escolha do PSD e dos seus militantes a um militante do PSD parece-me curto e numa lógica fechada. Sr. Presidente, as amizades e simpatias pessoais não se devem sobrepor a questões políticas ou de Estado. Esse é um desígnio fundamental para nós. Termino apelando, tal como fiz no último Congresso, à riqueza que é a pluralidade do PSD. O PSD sempre conseguiu ser forte na sua diversidade e capacidade de ter no seu seio pensamentos distintos para, acima de tudo, ter um melhor Portugal. Ao contrário de outros, nunca fomos um partido de unanimismos. É nesse sentido, mais uma vez, que com um conjunto de militantes de norte a sul do país, apresentamos uma lista ao Conselho Nacional que procura refletir essa mesma pluralidade no principal órgão do PSD entre congressos, apelando aqui aos votos dos congressistas nesta lista C. Uma lista que não é contra ninguém, mas sim a favor do PSD e de Portugal, que procurará, à semelhança do que aconteceu num passado recente, criticar construtivamente quando achar que o tem de fazer, mas acima de tudo com frontalidade e transparência. Viva o PSD, viva Portugal! Muito obrigado, companheiro.